Olá, sou Ricardo Tchaikovsky e hoje eu estou gravando diretamente do notebook. Eu estou sem celular, mas eu queria muito gravar esse vídeo para vocês, que eu acho que é um vídeo muito importante e extremamente relevante na atual situação que nós nos encontramos, tá? Por isso mesmo, eu escrevi um pequeno roteiro aqui que eu vou seguir, eu vou ler aqui ele, para não me perder, que eu acredito que eu tenho que passar a informação da melhor maneira que eu conseguir, né? E eu acho que lendo vai ficar muito melhor, né, para vocês entenderem. Logicamente eu vou fazer alguns apontamentos aí quando eu achar necessário, mas eu vou seguir um roteirinho básico. Muitos de vocês devem se perguntar o que a pedagogia e a educação têm a ver com a temática do canal Magia ou Ocultismo, né? Bem, como todo ramo do conhecimento humano, as ciências ocultas depende da capacidade do ser humano de aprender. E o processo de aprendizagem, ele é composto de diversos elementos que não variam em função do tema que você está estudando. Então é natural que um canal que se propõe a ensinar o ocultismo leve em consideração as diversas abordagens pedagógicas que foram criadas através dos tempos. No ano de 2013, eu criei um projeto que eu intitulei de Iniciativa Paracelso. O nome ele foi uma homenagem a esse grande alquimista, que foi um dos ocultistas que mais destacou a importância da interdisciplinariedade na magia, né? E um dos grandes objetivos da Iniciativa Paracelso é desenvolver o potencial intelectual, social, moral de cada criança, cultivando e orientando. Então eu contei com o auxílio de pedagogos e profissionais da área de educação, especialmente da minha esposa, que atua nessa área há cerca de 15 anos. E nós desenvolvemos uma série de projetos que foram implementados em algumas escolas aqui da região. Infelizmente, devido ao meu posicionamento público e por vivermos em um país com diversos preconceitos, sobretudo preconceitos religiosos, eu não tenho autorização de divulgar o nome dessas escolas, porém nós tivemos algum sucesso nessa proposta. E devido às condições políticas, né, do Brasil, das diversas incertezas sobre os rumos da educação em nosso país, eu decidi trazer esse assunto para o debate, trazer ele de volta à tona, tá? E passadas as eleições, nós já podemos fazer algumas projeções de como será o cenário a curto e médio prazo, e eu acredito que seja oportuno eu apresentar algumas ideias que possam impactar a sociedade positivamente, né? Até a data que eu gravei esse vídeo, não é possível ter uma visão extremamente clara dos rumos que o presidente Jair Bolsonaro vai dar à educação. O que nós sabemos é que durante a campanha o presidente eleito ele deu um especial enfoque ideológico a esse assunto, né? Então ele deu bastante ênfase às questões morais e cívicas, tá? Mas em nenhum momento ele mostrou de uma maneira simples, clara e objetiva o que realmente será feito. Então, durante a campanha, né, focou-se muito na questão do marxismo cultural, nas questões filosóficas do ensino, e foi apresentado com a solução para a educação a militarização da escola pública, tendo como pontos fortes a matemática, ciências, entre aspas, e português. E por que ciências, entre aspas? Porque o termo ciências ele é muito abrangente e não dá para saber exatamente o que o presidente e seus assessores acreditam como ciência. Não sei se é ciências humanas, se é ciências exatas, não sei se ele está falando de física, química, ou se ele está falando de história e geografia. Então é um tema muito amplo, né? Você colocar ciências dá margem para muitos assuntos, né? E assim, a primeira dificuldade que ele vai encontrar é que essas mudanças que ele propõe não dependem só do Ministério da Educação, tá?
elas dependem da política econômica e do Congresso, né? Nós sabemos que ele vai encontrar uma forte oposição ali no Congresso, né? O jogo vai depender muito da politicagem e das alianças que forem feitas para saber se o Congresso vai estar com ele ou não, tá? Então, isso tudo vão ser decidido no âmbito da política, né? E nós sabemos como funciona a política no Brasil, né? E além disso, muitas das ações que ele propõe, né, é da competência dos estados e das prefeituras, né? Então tem que ver como que ele vai articular isso, como que ele vai organizar, como ele vai trabalhar em conjunto com as prefeituras e com o estado, né? Porque as políticas educacionais elas são apoiadas no legislativo e no MEC, né? Representa o executivo. E aí tem que saber como que ele vai articular tudo isso, como que ele vai conseguir levar, né? É um ninho de marimbondo, não vai ser tão fácil para ele impor tudo aquilo que ele tem prometido na campanha, né? Agora, na questão pessoal, assim, o grande paradoxo que eu enxergo é você substituir uma política doutrinária, tá? Aquela doutrina do politicamente correto, ideologia de gênero, por um outro tipo de doutrinação, né? Eu sei que muitos dos amigos que acompanham meu trabalho tiveram seus motivos para votar no Bolsonaro. Muitos o viam como a única esperança de livrar o Brasil daquela sombra que pairava nas nossas cabeças, tá? Mas o que importa é que a eleição já passou. Ele é o presidente eleito, tá? E eu, como cidadão brasileiro, eu enxergo uma oportunidade de apresentar ideias, né? Porque o ocultista, ele tem que evitar, na medida do possível, a polarização, né? O livre pensador, eu me considero um livre pensador e acredito que quem está no meu canal também, né? Tem que ser livre para usar pensar fora da caixa, né? Então nós não podemos comprar essa ideia que só existia dois caminhos possíveis. Se só existem dois caminhos, nós temos que criar a terceira via, né? E é mais ou menos o que eu proponho, né? O que eu estou propondo aqui é nós repensarmos a educação, especialmente a educação infantil, com os conhecimentos que nós estudamos ao longo da vida, né? Que não adianta nada você ter um conhecimento e não colocá-lo em prática, né? E eu acredito que cada estudante ele é único e que todos possuem habilidades distintas e que podem aprender de formas diversificadas e em ritmos diferentes, tá? Alguns enxergam nessa visão uma postura construtivista, né? Uma influência de Paulo Freire, né? Pois, porém, ao meu ver, isso é uma postura hermetista, tá? Na medida em que eu considero que para ensinar uma pessoa, nós temos que compreender a pessoa como um indivíduo e orientar essa pessoa da melhor maneira para que ela tenha a chance de atingir o maior potencial que ela tiver ali guardado, né? Então eu realmente acredito que essas questões ideológicas, né, que estão tão em voga, elas na verdade elas são decididas no micro para o macro, né? Elas começam na cabeça de um indivíduo e vão se espalhando dentro de um conceito de um grupo e vão se espalhando para o resto da sociedade num movimento de dentro para fora, tá? E toda tentativa de um governo, seja ela de esquerda ou de direita, de impor essas questões a um povo, no meu ponto de vista, é tolher a individualidade do ser humano e a escravidão, e é contra a escravidão que eu luto, e é contra a escravidão que eu fiz esse canal. Se você pegar para analisar todos os meus vídeos, desde os primórdios até o último vídeo mais recente, você vai ver que eu proponho uma série de ideias, até mesmo de escolas de pensamento diferentes, né? Porque o que eu quero com isso? Eu quero apresentar para vocês diversos ramos do conhecimento para que vocês escolham aquele ramo que vocês querem estudar e depois
O que eu coloco nesse canal é uma introdução, né? Após você assistir um vídeo meu, eu quero que você saia com aquela pulga atrás da orelha e vá pesquisar, vá se informar melhor, vá estudar em outras fontes, para você mesmo traçar, para você mesmo edificar seu próprio conhecimento, né? Então, em nenhum momento eu imponho qualquer ideia que eu coloque aqui no canal como verdade absoluta. Como diz meu amigo Bruxo Fagundes, o que é remédio para um pode ser veneno para o outro. E eu tenho isso como filosofia de vida. Então, eu sempre vou apresentar um monte de conteúdos aqui para vocês decidam se vão praticar ou não, para que vocês pesquisem mais, vejam o que eu estou falando e vão atrás, ver outras opiniões, para vocês formarem sua própria opinião sobre o assunto. Tá? E se isso tem funcionado com adultos, imagine com uma criança que tem uma capacidade de aprender muito mais refinada do que um adulto, né? A criança, ela é programada para aprender, entendeu? Você não precisa de muito esforço para ensinar uma criança a fazer qualquer coisa. Basta que ela observe um adulto fazendo, que ela começa a esboçar, né? Ela começa a dar seus primeiros passos em direção daquele objetivo, né? Então, se eu acredito que funciona com adultos, por que não estender esse tipo de processo com a criança? Então, eu acredito que a criança ela possa aprender dessa forma, tá? E é por isso que eu convido vocês a conhecer o canal, né, da minha esposa. Influências Pedagógicas vai estar aí na descrição. Ainda não tem nenhum vídeo no canal, mas eu acredito que nessa semana ela já vai começar a postar alguns vídeos lá. E para você que é um profissional da área de educação, para você que é professor, para você que trabalha com criança, ou simplesmente para você que é um pai que não quer depender, né, somente do Estado para dar a educação do seu filho, você acredita que seu filho tem potencial, que tem um potencial ali inato para ser desenvolvido, eu convido você a se inscrever lá no canal da minha esposa, que é um trabalho aí que tá anos de desenvolvimento e chegou a hora de tornar ele público para mais pessoas. Então se inscreve lá que vocês vão gostar, tá? Nós temos um material bibliográfico bem interessante, nós temos estudos de caso, tá? Nós fizemos viagens pedagógicas, fomos inclusive membros aí da nossa equipe chegaram a viajar para o exterior, Peru, Itália, Argentina, para ver o que está sendo feito ali de inovador na área da educação, tá? Nós temos contato nos Estados Unidos, temos contato no Japão, tá? E assim, estamos criando aí realmente um material que eu acredito que vai ajudar você muito a achar novos caminhos para a educação, né? Como eu disse, a gente não pode comprar a ideia que nos vende. Não existe só dois caminhos, né? Não existe só o caminho da doutrinação, não existe só o caminho do marxismo cultural e também não existe só o caminho da moral e dos bons costumes, tá? Existe uma infinidade aí de palhetas, né, de cores que podem ser usadas e eu acredito nisso. E é isso aí. De vez em quando eu vou fazer uns temas assim, né? Porque nós vivemos no Brasil e não tem como fugir disso. Nós temos que falar de política, temos que falar de religião, o ocultismo, a magia, não é para você ser um eremita, né? Mas é sim para você se misturar com as pessoas e expor, compartilhar ideias. Eu acho que esse é um dos principais objetivos da magia. E obrigado por ter acompanhado até aí. Sou Ricardo Tchaikovsky. Força e honra.